Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambre. E no vídeo de hoje nós vamos tentar responder a uma das mais antigas interrogações da humanidade. Mais antiga ainda do que quem sou eu, de onde venho e para onde vou, que é precisamente a origem do universo e de tudo aquilo que nós vemos à nossa volta. É do conhecimento geral que a teoria mais aceite entre a comunidade científica é a teoria do Big Bang. Uma teoria que defende que tudo aquilo que existe atualmente no universo resultou de uma gigantesca explosão onde se formaram os constituintes básicos de toda a matéria que atualmente existe. O que é que existia antes dessa gigantesca explosão? Ou sequer o que foi que explodiu, continuam segredos bem guardados. E existem várias teorias, tanto científicas como teológicas, para tentar explicar esse facto. Mas no vídeo de hoje nós vamos nos focar apenas naquilo que a ciência, através das experiências laboratoriais e os telescópios, através de observações astronómicas, conseguiram demonstrar. E por isso, vamos então diretos ao nosso vídeo de hoje e diretos ao grande enigma da origem do universo. Há 13,8 bilhões de anos, tudo o que existia era um pequeno ponto. Na realidade, não existia ponto algum, mas nós vamos tratá-lo por um pequeno ponto apenas para facilitar. Este pequeno ponto, de onde se libertou toda a matéria e toda a energia que nós conhecemos hoje em dia, era um ponto infinitamente denso e infinitamente maciço. Aquilo que Einstein denominou por singularidade. Mas então, o que é que existia antes do Big Bang e o que é que existia antes desta singularidade? Ora bem, a versão mais comumente aceite é que nada existia e tudo aquilo que nós conhecemos e que atualmente forma a realidade que todos nós vivemos eram completamente inexistentes antes do Big Bang. Assim, o tempo não existia, o espaço não existia, a matéria não existia, a energia não existia, a gravidade não existia e o eletromagnetismo também não existia. Assim, o que quer que tenha acontecido antes do Big Bang, se é que alguma coisa aconteceu, nos está completamente inacessível, nos está completamente vedada, porque o que quer que tenha acontecido antes deste evento não deixou nenhuma evidência que possa ser medida ou observada. Foi o próprio Big Bang que despoletou aquilo que Einstein chama o contínuo espaço-tempo, que é uma espécie de estrutura onde essas duas dimensões se emaralham como uma malha e são distorcidas pela matéria e pela energia que vagueiam pelo universo. E foi, portanto, há 13,8 bilhões de anos que nós atingimos o ponto zero, o instante da maior explosão que já conhecemos, onde toda a massa e toda a energia contido neste pequeno ponto, vários trilhões de vezes mais pequeno da cabeça de um alfinete, foi libertada, formando um conjunto de gases extremamente denso e extremamente tórrido que acabaram por explodir e se expandirem, detonando o relógio do tempo. Mas o que é que aconteceu então depois do Big Bang? O que é que aconteceu depois daquele segundo zero e depois daquele instante inicial onde efetivamente se colocou em marcha o relógio cosmológico e onde efetivamente se começou a contabilizar o espaço e o tempo? A verdade é que tudo se processa a uma rapidez impressionante e logo nos primeiros milionésimos de milionésimos de milionésimos de segundo as transformações são perfeitamente avassaladoras. Nós estamos, portanto, nos primeiros milionésimos de segundo após o Big Bang, mais propriamente 10 levantado a menos 43 segundos após a grande explosão, o que equivale a um número com 43 casas decimais após a vírgula. Nesta altura, as temperaturas do universo eram tão elevadas que as quatro forças fundamentais que atualmente conhecemos, nomeadamente a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, ainda nem sequer existiam. Todas estas quatro forças estavam unificadas numa única força fundamental que desconhecemos em absoluto qual seja. E o que isto significa é que nenhuma das leis da física que atualmente regem o nosso universo se aplicava naquela altura. O que significa que aquele protótipo do universo era regido por leis completamente diferentes daquelas que atualmente conhecemos.
E passaram-se, entretanto, mais uns milionésimos de segundo após o Big Bang. E estamos agora a 10 levantado a menos 36 segundos depois da grande explosão, o que equivale a um número com 36 casas decimais depois da vírgula. Mas o certo é que nestes milionésimos de segundo, que é um tempo curtíssimo, aconteceu uma alteração profundamente fundamental no universo. A temperatura desceu para uns incríveis 10 mil milhões de graus Celsius, o que apesar de ser uma temperatura absolutamente tórrida, é uma temperatura muito inferior em relação ao ponto de partida. E isto permitiu que, tendo o universo durante este período uma enorme expansão e uma enorme descida de temperatura, a gravidade se libertasse finalmente do eletromagnetismo da força nuclear forte e da força nuclear fraca, que entretanto permaneceram juntos. O universo é, por esta altura, uma verdadeira sopa, formada por partículas com carga elétrica que se atraem e se anulam mutuamente. E desta sopa absolutamente nada consegue escapar, nem sequer os fotões, isto é, a luz. E foi quando o relógio cosmológico assinalava 10 levantado a menos 32 segundos após o Big Bang, ou seja, apenas 32 casas decimais após a vírgula, que aconteceu um dos eventos que melhor explicam uma das características fundamentais do nosso universo atual. Esta foi uma dúvida que apoquentou os cientistas durante décadas a fio, que é: porque é que o nosso universo é tão homogéneo em toda a sua extensão? E porque é que a temperatura é tão constante em todas as partes do universo? Pois bem, a explicação para esse facto aconteceu precisamente neste instante, no segundo 10 levantado a menos 32 após a grande explosão, em que se deu o evento que ficou conhecido como a grande inflação cósmica, um evento que provocou uma enorme expansão exponencialmente rápida do universo. De facto, apenas uns milionésimos de segundo após o Big Bang, deu-se uma segunda explosão, um segundo Big Bang, incrivelmente violento e incrivelmente curto, que provocou uma distensão inimaginável do universo existente até aquela altura. Essa explosão, incrivelmente violenta e incrivelmente curta, ainda hoje é perceptível através daquilo que os astrónomos denominam como ruído de fundo do universo, que é uma radiação de ondas muito curtas que estão espalhadas por todo o cosmos e que provém precisamente desse universo primitivo. Por esta altura, apesar do enorme arrefecimento, a temperatura ainda era suficientemente alta para manter juntas o eletromagnetismo e a força nuclear fraca. E formaram-se igualmente um sem número de partículas, incluindo o famoso bosão de Higgs. E encontramos agora 10 levantado a menos 12 segundos após a grande explosão do Big Bang, o que significa um número com apenas 12 casas decimais depois da vírgula. Ora bem, o certo é que, devido à rapidíssima e enormíssima expansão que o universo sofreu apenas alguns milésimos de segundo antes, nós assistimos agora a uma alteração dramática nas condições do universo. Devido à sua gigantesca expansão, a temperatura desce abruptamente e essa descida de temperatura provoca que finalmente possa haver uma cisão entre o eletromagnetismo e a força nuclear fraca, o que significa que pela primeira vez vamos ter as 4 leis fundamentais da física que ainda hoje regem o universo completamente soltas e a trabalhar cada uma para o seu lado. Neste momento, com as condições de expansão e temperatura do universo, todo o universo era uma imensa sopa constituída maioritariamente por quarks e por gluons. Nós encontramos neste momento 10 levantado a menos 6 segundos depois do Big Bang, o que significa que estamos reduzidos a apenas 6 casas decimais. Após a enorme expansão e a consequente diminuição da temperatura do universo, a partir dos primeiros quartos, formaram-se igualmente os primeiros prótons e os primeiros neutrões, que são as partículas fundamentais que irão fazer parte do núcleo dos primeiros átomos. Apesar de nós falarmos numa diminuição de temperatura, a temperatura é ainda assim, nesta altura, elevadíssima e, portanto, todo o universo era uma autêntica sopa onde as partículas chocavam e colidiam continuamente umas com as outras. E encontramos neste momento no primeiro segundo de vida do universo após o Big Bang. Nesta altura, o universo atingiu a incrível temperatura de 9 bilhões de graus Celsius e com esta descida de temperatura foi possível a que também os neutrinos se libertassem do todo, do campo quântico, e se viessem juntar aos prótons e aos neutrões como as únicas partículas livres no campo gravitacional.
E estamos agora 10 segundos após a grande explosão do Big Bang e o universo tem já por esta altura vários anos-luz de extensão. À medida que o universo continua a expandir-se e a temperatura a diminuir, criaram-se as condições para que também os eletrões, a parte negativa do átomo, se libertasse do todo quântico. E, portanto, vieram juntar-se aos prótons, que é a parte positiva do átomo, e aos neutrões, que é a parte neutra do átomo, como as partículas livres no campo gravitacional. E claro que os eletrões, tal como todas as outras partículas, continuam a colidir e a anularem-se com os seus opostos da antimatéria, neste caso, os positrões. E encontramos-nos agora 3 minutos após a explosão do Big Bang. E por esta altura, o universo atingiu já a temperatura de 1 bilhão de graus Celsius, o que criou as condições para que os primeiros prótons e os primeiros neutrões se pudessem unir e formar os primeiros núcleos, embora por esta altura os eletrões, a parte negativa do átomo, ainda circulassem livremente pelo campo gravitacional. E agora vamos dar um pequeno salto até 380 mil anos após o Big Bang. Por esta altura, a temperatura do universo baixou o suficiente para que os núcleos com carga elétrica positiva dos prótons se conseguissem unir aos eletrões com carga elétrica negativa para formar os primeiros átomos. Pelo contrário, por esta mesma altura, os fótons conseguem libertar-se e viajam pelo espaço. E é precisamente a luz destes primeiros fótons que nós vemos na radiação de fundo que nos chega do universo e que mostra, digamos, uma imagem do primeiro universo adolescente que existiu antes deste universo que nós conhecemos. E se dentro do primeiro segundo e dentro dos primeiros milionésimos de segundo nós detectamos uma velocidade absolutamente vertiginosa no universo, podemos agora reparar que ela tem vindo a diminuir bastante com o tempo. E chegamos agora aos 8 mil milhões de anos após o Big Bang. E só nesta altura é que nós detectamos a formação das primeiras estrelas, a formação das primeiras galáxias e até a formação do nosso próprio sistema solar. E se nós quisermos situar no tempo alguns dos acontecimentos principais da formação do universo, nós vemos, por exemplo, que a Via Láctea começou a formar-se 600 milhões de anos após o Big Bang, o Sol começou a formar-se 8,9 bilhões de anos após o Big Bang e a Terra 9 bilhões de anos após o Big Bang. Já o aparecimento da vida na Terra começou a formar-se há 10 bilhões de anos após o Big Bang, o que equivale a 3,5 bilhões de anos atrás. A extinção dos dinossauros deu-se há 3,63 bilhões de anos, o que equivale a 65 milhões de anos atrás. E o Homo sapiens apenas apareceu 13,69 bilhões de anos após o Big Bang, o que representa apenas 315 mil anos atrás. E assim encerramos o vídeo de hoje, onde na minha opinião se destacam 2 dados muito importantes. O primeiro é que a distância entre 0 e 1 pode parecer uma distância muito pequenina, mas 1 segundo foi precisamente o tempo necessário e suficiente para se formar um universo inteiro na sua quase máxima extensão. E o segundo é que nós, que surgimos quase nos últimos segundos de vida deste universo, ainda assim nos achamos donos e senhores do universo e nos permitimos destruí-lo e explorá-lo à nossa vontade. E assim sendo, este foi o vídeo de hoje e eu por mim despeço-me de todos vocês até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.